Os lipídios, eles são divididos em outros grupos, tá? Que são os glicerídeos, os cerídeos, né? Que são as ceras de abelha, os esteroides e os fosfolipídios, tá? Então, aqui, os glicerídeos são os óleos e as gorduras, que são os ácidos graxos ou triésteres de ácidos graxos, que são os triglicerídeos, tá aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de triglicerídeo que tá aqui dentro, ó. E ácidos graxos aqui, ó. Tem o ácido carboxílico com uma cadeia longa carbônica. Já os cerídeos, eles apresentam ésteres ou também podem ser álcoois, também de cadeia longa. Olha só, aqui tem 30 carbonos para esse lado, 15 carbonos para esse lado e um éster aqui no meio. Então, cerídeos ésteres, glicerídeos, triéster ou ácidos com cadeia longa. Os esteroides, e daí o principal aqui eu digo é o colesterol, né? Aqui tem até a estrutura química dele, mas no próximo slide está um pouco melhor para ver, porque esteroide, né? Aqui embaixo é para vocês compararem o que é a molécula da testosterona, que é um hormônio, né? Um dos hormônios presentes, né? Tanto em homens quanto em mulheres, normalmente em homens em maior concentração, né? Mas olha, percebam então a semelhança. Então esse aqui, o colesterol, é um lipídio esteroide, né? E ainda os fosfolipídios. Sobre o colesterol, aqui então é uma molécula de colesterol, a mesma que está no slide anterior, só que aqui estão todos os carbonos e hidrogênios, né? Aqui não. Então, percebam que as moléculas que estão nesse grupo dos lipídios, não importa qual delas, são moléculas muito apolares, né? Uma cadeia carbônica muito grande apolar. Esse aqui é um exemplo de um fosfolipídio, também, ó, tem 16 carbonos para cá, 17 para lá. Então, eles são hidrofóbicos, né? E aqui também, o colesterol também. E daí é muito comum as pessoas falarem do colesterol ruim, do colesterol bom, né? O colesterol ruim é o LDL e o colesterol bom é o HDL. Na verdade, esse termo LDL, ele vem do termo em inglês, que são as lipoproteínas de baixa densidade. E o HDL, lipoproteínas de alta densidade. Então, não é que existe um colesterol bom, um colesterol ruim. O que acontece é que as proteínas que são responsáveis por carregar lipídios, né, no nosso corpo, são as lipoproteínas, tá? Então, as lipoproteínas de baixa densidade, elas são formadas por proteína. Tem aqui um esqueminha aqui, ó, e aqui está até a legenda para vocês entenderem o que seria uma estrutura de um colesterol ruim, tá? Que é até estranho chamar esse termo de colesterol, porque isso é a fórmula do colesterol. Mas o LDL seria o quê? É formado, mais ou menos, 1/4 de proteínas, 25% também, 1/4 de lipídios, e metade dele é colesterol. E ele leva, então, essas lipoproteínas carregam o colesterol do fígado para os outros tecidos. Em elevada quantidade é onde ele se acumula nas veias e artérias. Então, o LDL são as lipoproteínas de baixa densidade que carregam as moléculas de colesterol e outros lipídios também, mas de colesterol, que a gente está falando agora, do fígado para outros tecidos. Já o HDL são lipoproteínas de alta densidade que têm a responsabilidade de pegar esse colesterol dos tecidos e devolver para o fígado. Então, ele, inclusive, o colesterol que já está nos tecidos, está na corrente sanguínea, ele é capaz de pegar esse colesterol já acumulado e levar para o fígado novamente, tá? Então, na verdade, HDL e LDL, colesterol bom e colesterol ruim, na verdade, é a medida que eles fazem no sangue, né? Esse exame, tô querendo dizer agora, das lipoproteínas, desses dois grupos de lipoproteínas. Uma que tem essa função de levar para os tecidos e a outra de retirar dos tecidos. Então, aqui tem várias funções dos lipídios, né? Nenhum desses
grupos que a gente está trabalhando, eles são bons ou são ruins, né? Tô querendo falar das proteínas, dos sacarídeos, né? Ou dos carboidratos, dos lipídios. Não é bom ou ruim, todos eles são fundamentais, tá bom? Todos eles têm a sua função no nosso organismo. Então, os lipídios aqui têm várias funções, também é um dos macronutrientes, né, junto com os carboidratos e as proteínas, mas como eu disse, o carboidrato, é o nosso fonte número 1 de energia, e já os lipídios e as proteínas fornecem energia, mas não tanto quanto os carboidratos, não de uma forma tão rápida, né? Uma função muito importante dos lipídios é como isolante elétrico. O nosso cérebro, ele é praticamente água e gordura. Toda bainha de mielina, ela é uma capa, é como se fosse o fio, aqui, ó, um fio que encapa um outro fio que é um condutor elétrico. Então, os nossos neurônios, né, são condutores de sinais elétricos, que são as sinapses, né? E essa bainha de mielina, ela protege esses fios. E essa bainha, ela é um lipídio também. Então, né, poderíamos falar ainda mais sobre a necessidade e a importância, né, de gorduras, vou falar assim agora, de gorduras de boa qualidade, fundamental. Por fim, os ácidos nucleicos. Então, DNA e RNA, né, a gente estuda eles. Do que eles são formados? Praticamente de uma pentose, que é um monossacarídeo, uma base nitrogenada, aqui são as bases possíveis nitrogenadas, né? Quando eles estão ligados, base nitrogenada e monossacarídeo e a pentose formam o que nós chamamos de nucleosídeo, tá? Então, nucleosídeo, uma molécula de pentose ligada a uma base nitrogenada. E quando esse se liga ao fosfato, que é a outra parte presente nesses ácidos nucleicos, ó, né? Ácido nucleico é formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, isso aqui é nucleosídeo, isso aqui sozinho, ó. Quando isso aqui está ligado a um grupo fosfato, é um nucleotídeo, tá bom? Esses termos aqui. E quando um se liga no outro e forma uma cadeia bem grandona, formam os ácidos nucleicos DNA e RNA. Então, basicamente aqui vocês já devem ter estudado, né? Mas o DNA apresenta uma fita dupla aqui, enquanto o RNA uma fita simples. E também há diferença entre uma das bases nitrogenadas, enquanto um tem a timina, o outro a uracila, no caso do RNA, essas duas bases são diferentes, né? Não há timina no RNA e não há uracila no DNA. E uma outra diferença é que a gente chama, né, que a parte da pentose no DNA é uma desoxirribose e no RNA uma ribose. Ó, a diferença está aqui, ó, estrutural está aqui, ó. Deoxi ou desoxi significa que está sem oxigênio. Então, aqui o RNA tem um OH a mais do que o DNA, né? E já tem funções tão distintas, né? Aqui é só para vocês verem, né, as estruturas. Então, essa aqui é uma estrutura que a gente pode ver todas as partes ligadas um no outro. Olha só, esse fosfato liga nessa base, desculpa, nessa pentose e nessa pentose. E as bases estão, entre aspas, livres, né? Aqui do outro lado. São essas bases livres, é o que tá aqui, ó. Bem pequenininho, que a gente não consegue ver, mas o que tá vindo aqui do lado. Essa fita aqui, ó, reta, que eu tô mostrando aqui com o cursor, é essa parte aqui, ó. Tá? Fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose. Então, aqui, ó. E essas que estão indo para o lado são as bases. Então, o que faz com que ele se torça dessa forma, né? E se apresente nesse formato, nessa estrutura no final, são também as interações intermoleculares entre bases desta fita e bases da fita da segunda fita. Aqui também tá só mostrando agora para vocês o que são essas interações, ó. Então aqui tem essa aqui seria uma fita.
essa outra, a segunda, e as interações podem ocorrer, ó. Podem ocorrer ligações de hidrogênio, diversos tipos de interação intermoleculares. Praticamente todos os tipos de interação podem ocorrer aqui, né? E aqui eu deixo esse slide. E existem, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 moléculas aqui. E a partir do que foi visto nessa aula, para vocês identificarem quais são, a que grupo pertence cada uma dessas moléculas. São lipídios, se são carboidratos, se são ácidos nucleicos ou se são o primeiro grupo, né, que são os peptídeos, proteínas e aminoácidos.